Graça e paz, queridos. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto online. É um prazer estar aqui com você nessa noite, ministrando a palavra. Creio que você vai ser altamente impactado, creio que Deus ele vai tocar o seu coração. Creio que áreas na sua vida serão afetadas. Então, gere expectativas para tudo aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Amém? Eu quero agradecer aos meus pastores, o pastor Raimundo, a irmã Vânia, pela confiança. Eles têm trabalhado muito, meus queridos, nesse tempo em específico, para que você que está aí na sua casa seja alcançado e alimentado por essa palavra. Amém? Eu quero agradecer a eles por essa confiança, agradecer porque eu fui alcançado pela palavra por conta da obediência deles, eles que vieram de Aracaju fundar essa igreja, e eu creio que você compartilha desse mesmo sentimento. Creio que você também sente esse sentimento de gratidão por ter sido alcançado por essa palavra. Amém? Quero agradecer aos meus pastores mais ligados, que são o pastor Samuel e Pati. Eles supervisionam o departamento de comunicação, o qual eu lidero, e eu sou muito grato porque eles têm investido na minha vida e eu agradeço mesmo de coração por eles olharem e acreditarem em mim, ainda quando eu nem mesmo acreditava. Quero agradecer também, em especial, ao departamento de comunicação. Vocês têm sido incríveis nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, meus queridos, e para mim é um prazer ter cada um de vocês na equipe, no backstage, trabalhando. Então, meu sentimento de gratidão e de honra a vocês também, do departamento de comunicação. Amém? Sem mais demora, querido, eu quero orar com você para nós iniciarmos a palavra. Amém? Feche seus olhos na sua casa, levante suas mãos. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, meu Pai, pela palavra que vai ser ministrada. Pai, muito obrigado por essa palavra encontrando espaço nos corações de cada um que vai ouvir. Eu declaro em nome de Jesus que os corações eles estão prontos como uma terra fértil para receber essa palavra. Eu declaro que ela não vai voltar vazia, eu declaro que ela vai dar o fruto para o qual ela foi designada. Eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, que o poder da ressurreição que habita em cada um de nós, ele vai, meu Pai, operar essa palavra na vida de cada um e vai trazer vida a áreas que pareciam que estavam mortas. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, querido. Você já deve ter visto aí no título da mensagem, o tema da nossa ministração nessa noite é uma vida elevada. Vamos falar a respeito do estilo de vida, do tipo de vida que Deus idealizou para o homem. Deus, quando criou o homem, ele pensou no homem como um governador sobre essa terra. Se você já fez o rema, com certeza você vai lembrar dessa passagem. Eu quero ir com você lá para Gênesis, no capítulo 1. No versículo 26, abra a sua Bíblia. Nós vemos muito esse versículo no rema a respeito da criação do homem, do propósito original da criação do homem. Deus, quando criou o homem, ele não o criou apenas para colocar nessa terra sem um propósito. Deus, ele criou o homem pensando em um propósito, pensando em um objetivo. E a palavra diz o seguinte, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, grave muito bem essa palavra, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então você já pode observar aqui, a primeira parte, meu irmão, desse trecho fala o seguinte, que Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus, ele criou o homem, ele formou o espírito do homem a partir da sua própria natureza. Nós vemos em João, no capítulo 4, dizendo que Deus, ele é espírito. Então, a partir disso, nós podemos compreender que Deus, quando criou o homem, ele criou o homem um ser espiritual, um ser pleno, um ser carregado de perfeição, e vemos que ele confiou o domínio desta terra a esse homem.
Amém? Entretanto, nós vemos que Adão, ele não fez um bom uso da autoridade que lhe foi confiada. Adão, ele recebeu de Deus a seguinte instrução: olha, Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, entretanto, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Adão, ele desobedeceu esse comando de Deus. E Deus, ele deixou bem claro para Adão: Adão, a partir do momento em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo, morrerás. E nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, o seguinte: viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Queridos, quando Deus ele pergunta a Adão onde é que ele estava, ele não queria saber, logicamente, sobre a localização geográfica de Adão. Deus sabia onde Adão estava exatamente. Mas quando ele olha para Adão e ele pergunta: Adão, onde estás? Ele pergunta a Adão sobre a posição dele, a posição espiritual. A partir do momento em que Adão ele come do fruto da árvore, Adão ele cai espiritualmente, ele morre espiritualmente. Lembra que nós falamos que quando Deus ele deu essa instrução ao homem, ele disse: não coma da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque certamente se você comer, morrendo, morrerás. Morrendo, morrerás, nesse aspecto, queridos, fala sobre uma morte espiritual. E por consequência da morte espiritual, Adão também morreria fisicamente. Você há de convir comigo que, lendo as Escrituras, nós vemos que Adão ele não morreu no corpo dele logo após comer a árvore. Adão ele morreu mais de 900 anos depois. Mas naquele momento em que Adão ele comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, Adão ele decaiu da sua posição, ele morreu espiritualmente, ele perdeu a conexão com Deus, queridos, que é uma conexão no espírito. E nós vemos que por consequência disso, o homem ele agora estava destinado a morte eterna. O homem, ele estava perdido, ele estava caído no pecado. E por consequência do pecado, o homem ele estava destinado a uma vida de miséria. O homem estava destinado a uma vida de enfermidades. Ele estava destinado à maldição, queridos. Então veja, o homem ele se encontrava nessa situação por conta do pecado, por ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vemos aqui, no decorrer de toda a história, no decorrer de toda a palavra, que Deus ele providenciou um escape para o homem. Deus, ele no próprio capítulo 3 de Gênesis, ele fala para a serpente que ele enviaria o descendente da mulher, e esse descendente, ele pisaria na cabeça da serpente, e ele traria o homem de volta à sua posição original. E nós vemos isso milhares de anos depois, quando Jesus ele veio para essa terra, ele nasceu da Virgem Maria, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E queridos, nós vemos que ele andou um estilo de vida santo nessa terra. Ele andou um estilo de vida no qual Deus se agradava e nele não havia pecado. E queridos, nós vemos que o motivo dele ter vindo a essa terra foi estabelecer aqui um reino de paz, de justiça e de alegria por meio do Espírito Santo habitando no homem. Mas como é que esse Espírito voltaria a habitar no coração do homem? O Espírito Santo ele voltaria a habitar no coração do homem por meio da morte e ressurreição de Jesus, por meio da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Nós vemos, queridos, que Jesus ele morreu e ele foi ressuscitado. Alguns estudiosos afirmam que Jesus ele andou nessa terra durante 33 anos e que ele cumpriu cerca de 3 anos de ministério, andando por Israel, andando por Jerusalém. E nós vemos, queridos, que depois desse período, ele já estava caminhando para Jerusalém.
a fim de ser oferecido como sacrifício. Eu estou criando para você uma base para chegar no ponto que eu quero falar nessa noite. Amém? Vemos lá em João, no capítulo 19, no verso 40 e no verso 41, que Jesus ele já havia sido morto na cruz, e nós vemos que ele estava sendo encaminhado para o sepulcro. E nós vemos que diz o seguinte: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, o qual ninguém tinha sido ainda posto. Então nós vemos que Jesus, ele foi morto na cruz do Calvário. Jesus, ele foi retirado de lá e em seguida envolveram o seu corpo em lençóis com aromas. Após ter seu corpo envolvido nesses lençóis, ele foi posto em um sepulcro. E amados, deixa eu lhe dizer, ali estava começando o que mais Satanás temia. Satanás ele não sabia o que havia de vir quando Jesus havia sido morto naquela cruz e havia sido posto naquele sepulcro. E nós vemos logo em seguida, durante toda essa trajetória de Jesus, ele desceu às profundezas. Nós vamos ver no livro de Efésios, no capítulo 4, que diz o seguinte: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Veja o seguinte, Jesus ele morreu, e em sua morte, queridos, ele desceu às regiões inferiores da terra. Jesus, quando ele morreu, naquele momento em que ele estava sendo crucificado, ele se identificou e substituiu o homem. Entenda, ele tomou o lugar que era nosso. A cruz, queridos, o propósito da cruz era para que ele tomasse o nosso lugar. A palavra diz em Gálatas, no capítulo 3, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Entenda, Jesus, ele foi feito maldição no meu e no seu lugar, quando ele assumiu aquele lugar na cruz. E quando ele assumiu aquele lugar na cruz, ele foi feito pecado, ele perdeu a natureza, ele morreu espiritualmente. E morrendo espiritualmente, você há de convir comigo que ele perdeu também a mesma ligação que Adão perdeu no Éden. Queridos, quando ele morreu espiritualmente, Jesus ele foi levado às regiões inferiores da terra. Ele foi levado ao Hades, ele foi levado ao seio de Abraão, e ele estava lá com os mortos. Mas a palavra diz, irmãos, que ele não ficou lá. O nosso Jesus, ele não ficou preso nas regiões inferiores da terra. O nosso Jesus, assim como diz aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, ele subiu, ele não ficou detido lá. E diz o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Queridos, ele não ficou preso, ele não ficou retido no inferno, ele não ficou retido no Hades. O corpo dele estava assim naquele sepulcro, o espírito dele estava assim nas regiões inferiores da terra, mas deixa eu lhe dizer, ele não ficou lá. O nosso Jesus, ele ressuscitou, ele foi ressuscitado e ele subiu, e hoje ele está nas regiões celestiais, ele está acima de tudo que se possa referir nessa terra. E nós vemos o que diz aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10, a primeira parte, diz o seguinte: para conhecer o poder da ressurreição. Entenda, Jesus, ele foi ressurreto por meio de um poder. Ele foi ressurreto por meio do Espírito Santo. Quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos que a palavra poder, ela está associada ao Espírito Santo, ela está associada ao Espírito de Deus, ela está associada à unção. Então veja, Jesus, ele foi ressurreto mediante o poder da ressurreição. Jesus, ele foi ressurreto mediante o Espírito da ressurreição. Então foi o Espírito Santo, irmãos, que tirou Jesus do sepulcro. Foi o Espírito Santo que pegou ele de lá e ressuscitou ele, colocou no corpo e tirou ele daquele lugar, daquele sepulcro. A mesma palavra diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele hoje habita em nós. E queridos, diz além disso, diz que ele vivifica o nosso corpo mortal. Ele vivifica. Vá para o livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 11.
Romanos 8, no versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia, que maravilha, queridos. Veja isso, o Espírito Santo hoje, que habita em mim, que habita em você, foi o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. Foi o mesmo Espírito que com braço forte foi lá no Hades e tirou ele daquele lugar e que adentrou naquele sepulcro e o Espírito foi posto novamente nele e ele foi ressurreto. Queridos, uma das doutrinas básicas do cristianismo é crer na ressurreição. Nós cremos que Cristo, ele ressuscitou. A palavra diz no livro de Coríntios, no capítulo 15, que se nós não cremos na ressurreição, vã é a nossa fé. E sabe que da mesma forma como Jesus ele ressuscitou no corpo dele, nós também seremos revestidos de glória naquele grande dia em que o nosso Salvador descer dos céus e vier nos buscar. E no mesmo dia do arrebatamento, aqueles que estiverem vivos, nós que estivermos vivos, seremos transformados e os mortos em Cristo terão seus corpos glorificados. Mas sabe que esse mesmo poder da ressurreição, ele não é apenas para este dia. Esse mesmo poder da ressurreição, ele não está destinado somente para o momento que nossos corpos forem transformados. Esse poder, ele está disponível para mim e para você ainda nesses dias de hoje. Independente de como esteja o cenário, independente se nós estamos vendo o Brasil passando por uma crise, independente se o mundo estiver passando por um momento de pandemia, independente se o Covid-19 estiver aí à solta, o poder da ressurreição, ele está disponível para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus por isso. Queridos, tem uma história que eu acho curiosa, uma história que eu acho engraçado como as coisas elas funcionam. Eu não sei você, mas eu não sei se você vai lembrar disso, mas no ano de 2011, eu tinha em torno de 10 a 11 anos mais ou menos nessa época, houve um terremoto no Japão. E após isso houve um tsunami, e esse tsunami ele devastou uma usina nuclear naquela nação. Foi a usina de Fukushima. Eu não sei se você lembra disso. Mas, queridos, a partir do momento em que aquele tsunami, que aquele terremoto, eles devastaram a usina de Fukushima, e se você sabe, uma usina nuclear, ela trata justamente de questões radioativas. Então, nós vemos o que aconteceu naquele momento. Radiação começou a ser emanada daquele lugar. E radiação ela é perigosa para o ser humano. E sabe, no ano de 2011 isso aconteceu. Mas estudos indicam que até os dias de hoje, radiação emana daquele lugar. No ano de 2017, um estudo comprovou que a radiação, ela chegou na costa dos Estados Unidos. Irmãos, isso com um evento natural, um tsunami, um terremoto, que abalou aquele lugar, que destruiu aquela usina, e radiação começou a ser emanada. E sabe que na mesma forma em que radiação emana até os dias de hoje, de um evento que ocorreu em 2011, no Japão, da mesma forma como radiação emana desse evento natural, desse evento histórico, o poder da ressurreição, ele opera da mesma forma. A partir do momento em que Jesus ele foi ressurreto no corpo dele, queridos, o poder da ressurreição, ele passou a emanar para todos aqueles que crescem, que confessassem a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. E o poder da ressurreição hoje, ele permanece emanando de dentro de nós, e ele está disponível para mim e para você. Aleluia, queridos. Aleluia, esse mesmo poder, ele permanece emanando, essa vida Zoe, que traz vida para a nossa vida, que flui de dentro de nós por meio do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, queridos. Hoje nós temos um arsenal, um reservatório de poder para momentos de crise, para momentos em que circunstâncias tentem se levantar. Você pode socorrer, você pode extrair do Espírito Santo, do poder da ressurreição que habita em você, a solução para essas coisas. Nós precisamos crer que carregamos esse poder. Nós precisamos crer que nós temos o Espírito Santo habitando em nós e que o poder da ressurreição ele está disponível e que o poder da ressurreição ele opera na minha e na sua vida. Aleluia!
nós precisamos entender esse poder e recebê-lo em nossas vidas, amados. Eu quero que você vá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, no versículo 9. Aleluia, esse Espírito, ele habita em nós, queridos. Esse poder, ele está disponível para mim e para você. Aleluia. O livro de Ezequiel, no capítulo 47, no verso 9, a primeira parte diz o seguinte: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. No capítulo 47 de Ezequiel, nós vemos que vai falar, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão a respeito do rio de Deus. E na palavra, na Bíblia, nós podemos entender que o rio de Deus, ele é uma simbologia, ele é uma analogia ao Espírito Santo. O mesmo Espírito que habita em mim e que habita em você. E a palavra diz que por onde quer que esse rio passasse, queridos, vida fluía. Vida fluía. Os enxames, em enxames, viverá toda criatura vivente. Todo ser vivente que vivesse nas regiões por onde o rio passasse, haveria vida. E sabe que falando de rio, nós vemos lá em João 7, no capítulo 38, que Jesus fala o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Os rios de águas vivas, o Espírito Santo, ele flui de nós. Vida flui de nós hoje, amados, por meio do poder da ressurreição, por meio do Espírito Santo que habita em mim e em você. E quero dizer a você uma coisa: nós não podemos dizer que nós não temos cura, que nós não temos prosperidade, que nós não temos criatividade, que nós não temos respostas, que nós não temos ideias, porque o rio de Deus, os rios do Espírito que habitam em mim e você, trazem tudo isso, trazem essa provisão. Essa é a garantia, queridos. Porque o rio de Deus habita em mim, porque cura habita em mim. A partir do momento em que eu ponho o rio para operar, cura flui de mim. A partir do momento em que eu entendo que prosperidade, ela habita em mim, e que eu ponho o rio de Deus para fluir, prosperidade flui de mim. A partir do momento que eu entendo que criatividade, que as ideias, que as soluções para os problemas deste mundo, que as soluções para as crises que acometem o planeta Terra, eles habitam em mim, e eu ponho o rio de Deus para fluir, queridos, criatividade, ideias, aleluia, respostas, soluções, eles fluem de dentro de você, fluem de dentro de mim. Oh, glória a Deus, amados. Nós temos o rio de vida fluindo de nós. Nós temos a solução para qualquer circunstância. Nós temos a solução para qualquer problema que possa surgir. E nós devemos parar de dar atenção, amados, a esses problemas que se levantam. Para de dar atenção aos noticiários. Eu não quero dizer que você vai estar alienado com as coisas que estão acontecendo no mundo, mas eu quero dizer a você uma coisa: não dê atenção a essas coisas. Você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem uma palavra, você tem vida fluindo, e independente das circunstâncias que estejam acontecendo ao seu redor, independentemente se a sua vida estiver seca como aqueles ossos naquele vale, querido, eu quero te dizer uma coisa: vida flui do rio do Espírito que flui de você. Aleluia, aleluia, nós temos os rios do Espírito fluindo de nós. Oh, glória a Deus. E continuando em Ezequiel 47:9, a parte B diz que haveria muitíssimo peixe. Queridos, porque nós temos o poder da ressurreição, porque nós temos vida, de nós, multiplicação flui também. Então nós não temos apenas para nós, mas nós também temos para aqueles que estão ao nosso redor. Glória a Deus. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Glória a Deus, aleluia. Nós temos o rio do Espírito, queridos, habitando em nós. Não importa qual seja a área da sua vida que aparentemente esteja morta, não importa qual seja a área da sua vida que esteja seca, que não tenha vida, eu quero te dizer uma coisa: porque você tem o poder da ressurreição em você, porque você tem o Espírito de vida habitando em você, porque os rios do Espírito fluem de você, essas áreas da sua vida, elas têm que frutificar, elas têm que voltar à vida. Assim como Jesus, ele foi tirado do sepulcro, as áreas da sua vida que estão mortificadas, elas voltam à vida por conta do poder da ressurreição que habita em você. Aleluia! Glória a Deus! E você deve estar se perguntando: mas meu Deus, Eduardo, como é que eu boto o poder da ressurreição? Como é que esse poder, ele pode operar na minha vida?
A palavra diz, queridos, no livro de Romanos, anote isso, no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. Ora, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem como pôr o poder da ressurreição em operação na sua vida sem antes você crer. Amém? Você precisa crer que você possui o poder da ressurreição habitando em você para poder colocá-lo em operação. Amém? E nós vemos que a palavra diz em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. Amados, esse ouvir, ele não é qualquer ouvir. Esse ouvir não é apenas você sentar aqui na igreja e a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, não é isso. Ouvir, nessa passagem, nesse versículo, nós compreendemos que é você, de fato, sentar e ouvir, é você estar aí na sua casa, sentado no sofá da sua sala, ouvindo essa mensagem, mas você também compreender e você aceitar a palavra de Deus. Não é apenas, queridos, você receber informação como um assentimento mental, você ter aquela informação guardada na sua cabeça, mas é você compreender, receber como revelação no seu espírito, receber como revelação do seu coração e colocar isso em prática. Aleluia! Aceitar isso. Glória a Deus, amados. E a partir desse momento, quando você decidir compreender a palavra, recebê-la como revelação para a sua vida, você permite ela em seu coração, você permite com que ela crie raízes na sua vida. E a partir disso, você põe isso em prática. Você confessa que o poder da ressurreição habita em você. Você confessa que o poder da ressurreição opera em seu favor. Você confessa que o poder da ressurreição, ele age na sua vida. Vamos lá para Ezequiel novamente, no capítulo 37 dessa vez. Queridos, tenha isso em mente. Se você ouvir essa palavra, você compreender e receber no seu coração, tenha em mente de que você vai ver os frutos dessa palavra operando na sua vida. Amém? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Tenha isso em mente. A partir do momento que eu ouço, eu compreendo e eu aceito no meu coração, essa palavra, ela dá frutos na minha vida. Aleluia. Ezequiel, no capítulo 37, eu vou ler do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Sabe, queridos, deixa eu dar uma pausa aqui. Existem coisas que podem estar secas, mas existem coisas que podem estar sequíssimas. Eu não sei se nesse momento a sua conta bancária está seca ou se ela está sequíssima. Eu não sei nesse momento se o seu casamento ele está seco ou ele está sequíssimo. Eu não sei nesse momento se a sua saúde ela está seca ou se ela está sequíssima. Mas veja o que a palavra diz, que Deus ele levou Ezequiel sobre aquela superfície daquele vale e diz que ele foi posto sobre um alto lugar e ele viu aqueles ossos. Mas ele perguntou ao Senhor, aliás não, então o Senhor perguntou a ele: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Você deve estar se perguntando: meu Deus, será que a minha conta bancária ela pode parar de ser sequíssima e ressuscitar? Será que ela pode reviver? Será que a minha saúde ela pode parar de ser sequíssima e reviver? Será que o meu casamento ele pode parar de ser sequíssimo e reviver? Queridos, ouça a resposta do Senhor para Ezequiel. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele diz no restante, queridos, o texto, que o Senhor manda ele profetizar vida sobre aqueles ossos. Veja, Ezequiel, ele foi encarregado de profetizar vida sobre aqueles ossos. A palavra diz, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 e no versículo 10, o seguinte: porque que se diz? A palavra da fé está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você percebe que a fé ela não pode estar apenas guardada no seu coração. Ela precisa também alcançar os seus lábios, queridos. Ela precisa alcançar a sua boca.
E a partir do momento em que você crê com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, e você confessa isso com os seus lábios, você está liberando fé. E esse mesmo princípio, ele se aplica para a sua conta bancária, que pode estar sequíssima. Esse mesmo princípio se aplica para o seu relacionamento conjugal, que pode estar sequíssimo. Esse mesmo princípio se aplica para a sua saúde, que pode estar sequíssima. Assim como Ezequiel, ele tinha que profetizar e declarar vida sobre aqueles ossos que estavam sequíssimos. Profetize vida, meu irmão, sobre sua conta bancária. Profetize vida sobre sua saúde, sobre o seu corpo, sobre sua família. A responsabilidade hoje de declarar vida não é de Deus, é nossa. É nossa, é minha e sua. Aleluia! É minha e sua essa responsabilidade. Glória a Deus, amados. Nós vemos que o irmão Reagan, ele sabiamente disse no livro Autoridade do Crente, ele conta que ele teve uma experiência onde ele teve uma visão aberta e ele viu como se um demônio que aparentava ser um macaco, ele estivesse trazendo transtornos no ambiente. Ele estava tendo uma experiência com o Senhor, ele estava com o Senhor Jesus, e do nada houve uma neblina e aquele macaco apareceu. E ele começou a falar para o Senhor: Senhor, repreenda esse demônio. Senhor, por favor, repreenda esse demônio. Senhor, por favor, repreenda esse demônio. Até o momento em que Jesus disse: querido, meu filho, a responsabilidade hoje não é mais minha de repreender, mas sua. A partir do momento em que eu ressuscitei, Jesus dizendo isso para ele, a partir do momento em que eu ressuscitei, e eu confiei a você a autoridade, eu resgatei a autoridade, a partir desse momento a autoridade foi dada a você. Ela está nas suas mãos. Então o irmão Reagan, ele repreendeu aquele demônio, e aquele demônio, ele sumiu, ele saiu correndo, choramingando. Queridos, a autoridade hoje, ela está nas minhas mãos. Quem tem que dizer aos ossos secos, quem tem que dizer à conta bancária, quem tem que dizer para o seu corpo, quem tem que dizer para o seu relacionamento conjugal, não é mais o Senhor, é você, sou eu e você. Que devemos declarar vida, que devemos declarar o poder da ressurreição operando. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Eu quero concluir isso. Eu quero concluir com você no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 15. Queridos, nós precisamos desse entendimento. Nós fomos chamados para viver uma vida elevada. Nós fomos chamados para viver acima das circunstâncias. Nós fomos chamados, amados, não para viver uma vida medíocre. Não. Jesus, ele não pagou um alto preço na cruz para que nós venhamos viver um estilo de vida decaído, um estilo de vida em miséria, um estilo de vida em condenação, um estilo de vida em enfermidade. Não, Jesus, ele não pagou um preço para isso. Jesus, ele pagou um preço, morrendo no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos prósperos, para que nós fôssemos saudáveis, nos colocou numa posição de justos. Hoje nós somos a justiça de Deus. Queridos, hoje nós fomos chamados para viver uma vida elevada, acima das circunstâncias, porque o poder da ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele vivifica o meu e o seu corpo mortal. Ele vivifica qualquer área da minha e da sua vida. Aleluia! Vamos lá para Efésios, no capítulo 1, para nós encerrarmos. No versículo 15, diz o seguinte: Paulo aqui, ele está orando pelos Efésios, e ele diz que ele ouviu falar a respeito da fé deles. E, irmãos, a igreja de Éfeso, ela era uma igreja muito forte, uma igreja que amava a palavra, que discernia as coisas no Espírito. E Paulo aqui, ele está orando pelos Efésios e diz o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos, grave isso, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A esperança do chamamento. Qual a riqueza, isso aqui é o 2, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos? E o 3, que é onde eu quero me deter com você para nós concluirmos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia
da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos, nós vemos aqui que Jesus ele foi ressurreto. Nós vemos que o poder, o Espírito Santo, o poder da ressurreição, ressuscitou Jesus e que ele foi posto à destra de Deus. Hoje ele está assentado acima de todas as coisas. E diz que ele confiou essa autoridade a nós. Ele confiou essa autoridade à igreja. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés. E os pés, eles estão no corpo. E o corpo é a igreja. Jesus, ele é o cabeça. O corpo é a igreja. Amados, Jesus ele botou todas as coisas debaixo da autoridade da igreja, debaixo dos nossos pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos seus pés. E diz o seguinte, que Paulo ele orava para que os efésios eles compreendessem a eficácia, eles entendessem a suprema grandeza do seu poder. Vamos contar aqui, do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia, que também quer dizer poder, da força, que quer dizer poder também, do seu poder. Paulo, ele usa aqui 4 palavras no grego, que é energeia, ischios, dunamis e kratos. As 4 palavras, elas são voltadas para poder. Queridos, esse poder, olha a dimensão desse poder. Ele não é qualquer poder, ele é um poder ativo, ele é um poder dinâmico, ele é um poder extraordinário, nada se compara a ele, e ele habita em mim e em você. Nós temos esse poder habitando em nós, e queridos, se nós andarmos nessa consciência, nós não vamos viver uma vida de qualquer jeito nessa terra, nós vamos viver uma vida elevada. Uma vida elevada, acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima de tudo aquilo que tente nos atacar. Quando um problema surgir, lembre-se disso, eu carrego o poder da ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele habita em mim. E porque esse poder habita em mim, porque o Espírito de vida habita em mim, oh aleluia, prosperidade flui, criatividade flui, cura flui de dentro de mim. Aleluia, queridos, essa é a nossa posição, essa é a consciência que nós devemos ter. Não viva uma vida de qualquer jeito, não viva uma vida sem entender aquilo que Jesus fez por você. Ele pagou um alto preço, ele morreu, e ao 3º dia ele foi ressurreto. E por conta dessa ressurreição, por conta do poder da ressurreição, que habita em mim e em você, a nossa vida, ela não precisa ser uma vida seca. Ela é uma vida cheia da própria vida de Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, tenha sido edificado com essa palavra. Eu quero dizer a você que se você ouviu essa palavra e você ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, se você ainda não usufrui do poder da ressurreição em seu corpo, nas suas finanças, queridos, eu quero dizer uma coisa, o principal passo que você precisa dar primeiro é crer com o seu coração de que Ele morreu e Ele ressuscitou e Ele está assentado à destra de Deus e Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa crer com o seu coração de que Jesus ele tem uma nova vida para você, uma nova vida para te oferecer. Amém? Se você deseja aceitar o Senhor Jesus, eu quero que você confesse comigo agora. Amém? Diga assim, eu, e diga o seu nome. Confesso ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, agora eu sou seu filho. E eu te peço que apague meu passado e me dê uma nova vida em Cristo. Obrigado pelo seu Espírito que veio morar em mim. Eu te agradeço pela salvação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Se você fez essa oração, se você confessou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesse momento está aparecendo aqui embaixo um número na sua tela. Entre em contato conosco, nós queremos falar com você.
nós queremos te alimentar, você vai ser muito bem recebido, os nossos pastores vão te receber muito bem, o desejo deles é poder conhecer você, o nosso desejo também é poder te conhecer, receber você na família de Deus, ajudá-lo, dar a você bons livros, te alimentar na palavra e permanecer conectado com você. Amém, meu querido? Entre em contato nesse número que está aparecendo aí embaixo e nós vamos, com certeza, lhe passar mais instruções do que acabou de acontecer na sua vida. Amém? Vamos agora para um momento também importante, que é o momento dos dízimos e das ofertas. Amém, queridos? Você deve estar vendo aí já aparecendo na sua tela o QR Code, a conta bancária da igreja. O link também está disponível na descrição. Queridos, não é porque... Pronto, vamos voltar para a palavra. As circunstâncias, elas podem estar acontecendo aí fora. Amém? O mundo, ele de fato, pode estar vendo uma pandemia. A nação, ela pode, de fato, estar vivendo uma crise. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nós que estamos em Cristo, nós cumprimos princípios e nós vemos o fruto desses princípios sendo realizados em nossas vidas. As nossas contas bancárias, elas não precisam ser sequíssimas por conta da crise que está acontecendo aí fora. Mas a palavra diz, queridos, que nós precisamos cumprir princípios. E a palavra diz que nós cumprimos esses princípios, dizimando e ofertando na casa do Senhor. Amém? O dízimo, você já deve estar ciente, olha, existem pessoas novas chegando. Então, por isso que nós repetimos as mesmas coisas. Elas são segurança para mim e para você, e elas são ensino para os que estão chegando. Amém, irmãos? Então, não ache chato se às vezes nós repetimos que o dízimo ele é 10% ou que é a oferta. Amém? Existem pessoas novas chegando e elas precisam entender do que se trata. Então, você já deve saber, ou se você ainda não sabe, o dízimo ele corresponde a 10% de tudo aquilo que chega como renda em nossas mãos. O salário, o aluguel. E nós separamos 10% dessas rendas que chegam em nossas mãos e nós devolvemos ao Senhor. Porque é Ele quem nos dá força para nós conquistarmos, adquirirmos riquezas. Amém? E as ofertas? As ofertas são tudo aquilo que o Espírito Santo, ele toca no seu coração, ele lhe instrui e você semeia. Amém? Ofertas, elas são sementes que trazem colheitas para as nossas vidas. A palavra diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, que se nós semearmos pouco nós ceifaremos. Mas quando nós semeamos muito, amados, tenha certeza de que vai vir uma grande colheita. E deixa eu dizer para você uma coisa. Isso é concernente àquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Não por força, não por violência, mas porque é alegria. Vai ter uma nota de alegria no seu coração. Deixa eu lhe dizer, o diabo não manda você dar nada. Tenha certeza que se no seu coração surge o desejo de ofertar, é o Espírito Santo colocando isso no seu coração. Amém, queridos? Então, você pode ver aí o QR Code, você pode ver a conta bancária, você pode também acessar o link na descrição e realizar o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Antes de nós encerrarmos, eu tenho 2 avisos para dar para você. Daqui a pouquinho, às 9 horas, nós vamos ter uma live poderosa, amados, em nosso Instagram. Vamos ter a live Família da Fé, e rapaz, é um time extraordinário que vai estar ministrando para nós. O nosso Instagram é o @verbosalvador, se você ainda não segue. Nós vamos ter o pastor Raimundo, a irmã Vânia, o pastor Samuel, Patrícia Andrade, o pastor Paulo e Leilane Bahia. A família reunida, queridos, a família da fé reunida para poder passar princípios e instruções poderosas ao meu e ao seu coração. Então, assim que acabar aqui, fique no aguardo, que já vai começar a live no Instagram, às 21 horas. Se eu fosse você, eu não perdia por nada. Amém? Queridos, nós temos também uma novidade para você, já deve ter sido divulgado, com certeza já foi divulgado. Mas nós temos também as inscrições sendo efetuadas agora para os cultos de domingo pelo Verbo In. Amados, isso vai facilitar muito a minha e a sua vida, né? Nós temos lá no portal do Verbo In os cultos de domingo sendo divulgados. O link ele vai estar aqui na descrição também. Se você ainda não se inscreveu, corra agora, faça a sua inscrição,
porque nós temos vagas limitadas e a partir do momento que essas vagas são preenchidas, meu amigo fica fora do aprisco, como diz Nana. Então, se eu fosse você, eu corria, preenchia logo essas vagas. Teremos 4 cultos poderosos, o primeiro às 9h30, o segundo às 11h, o terceiro às 17h30 e o último às 19h. Nós temos sido alimentados. Então, se você tiver alguma dúvida, nos procure nas redes sociais, procure o Wendel, que é o secretário da igreja, no WhatsApp institucional. Mas o link ele está aqui na descrição, você já pode acessar e ir direto fazer sua inscrição. Amém? Você foi abençoado nessa noite, queridos? Muito obrigado por ter acompanhado da sua casa. Nós cremos que todo esse período ele já está acabando, ele vai acabar rápido, vai terminar rápido. Assim como ele surgiu repentinamente, ele também vai terminar. Amém? Deixa eu orar por você antes de nós encerrarmos. Pai, muito obrigado por cada irmão que acompanhou essa palavra, acompanhou esse culto online. Eu te dou graças em nome de Jesus por essa palavra tomando forma na vida deles. Eu declaro em nome de Jesus o poder da ressurreição, trazendo vida às áreas que estão mortas na vida deles. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo seu Espírito, meu Pai, atuando neles, e eu os declaro em nome de Jesus abençoados. Queridos, fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus. Amém.